mais um Fale-me Seus Produtos, que eu farei sua maquiagem, aquele quadro em que você me manda sua lista de produtos e eu faço uma sugestão de maquiagem com eles aqui. Oi gente, se você é novo por aqui, esse quadro foi criado por mim mais ou menos uns 2 anos atrás, lá no Instagram, e eu resolvi trazer ele aqui pro YouTube com o intuito de ajudar quem tem um material enxuto de make e sente que não consegue aproveitar o que tem e não consegue fazer uma maquiagem completa com esses produtos, ou tem uma certa dificuldade, até mesmo para quem tem muita maquiagem e se sente perdido por ter muita maquiagem e ainda assim não consegue fazer a própria make. Hoje a participante é a Letícia Rodrigues, que, detalhe, eu recolhi alguns dados, né? Os dados para fazer esse quadro já faz um tempão, foi em julho, agosto desse ano e a gente já está em dezembro. Então pode ser que a Letícia atualmente já não tenha mais esse kit exatamente, pode ser que alguma coisa tenha acabado, ou então pode ser que ela tenha comprado mais coisas, mas eu vou seguir exatamente a lista que ela me mandou lá em julho, agosto, pra, né, ficar mais fiel. E aí, se ela tiver mais alguma coisa, vai ser um bônus pra ela usar. É importante que vocês saibam que eu só posso usar exatamente o que a pessoa me falou que tem. Se ela falou que ela tem uma base, um corretivo e um batom, é exatamente isso que eu vou usar. Pincel também é a mesma coisa. Imagina que eu vou ficar aqui fazendo um tutorial com pincel, sendo que a pessoa não tem pincel. Que é o caso da Letícia. Vamos ver aqui a lista de makes dela. Ela diz que tem base, corretivo, delineador preto e rosa, rímel, paleta Face Roll da Mari Saad e apenas pincel para contorno. E aí, depois que a pessoa me manda a lista, eu, dou uma conversada com a pessoa para saber se ela tem alguma dificuldade e confirmar em relação aos pincéis. Ela realmente só tem o pincel de contorno, o restante ela faz tudo com o dedo. E ela tem também o pincel de sobrancelha, graças a Deus ela falou que tem um pincel de sobrancelha, então eu vou poder fazer minha sobrancelha hoje. E a dificuldade dela é na parte de corretivo, porque ela não sabe muito bem onde aplicar e ela tem medo de ficar claro, de ficar na cor errada. E também dificuldade com sombra para fazer o esfumado, então hoje a gente vai fazer o esfumado só com a mão. Vamos começar então. Eu tô com a pele limpa aqui. Eu fiz meu skincare hoje do dia e é isso que eu vou fazer, com isso que eu vou fazer minha pele, né? Não vou usar um hidratante aqui nem nada, porque ela não me falou se tem, então, não posso usar. Mas, Letícia, eu indico que é interessante você ter pelo menos um hidratante de acordo com o seu tipo de pele e uma bruma, dependendo, para você fazer a preparação de pele e ter um resultado melhor, tanto com a base e com o corretivo. De novo, aqui eu não vou aplicar porque eu tenho que me manter o mais fiel possível ao que ela tem na casa dela, para fazer a maquiagem dela. Então vamos lá, pele limpa, eu vou aplicar a base. E aí, como que vai ser o rolê? Eu vou aplicar como se meu dedo fosse uma esponja. Quando a gente tem uma esponja, a gente aplica assim dando batidinhas, Então, com a base, vai ser a mesma coisa. E eu vou dando batidinhas, porque eu preciso que essa base fique no lugar. Se eu ficar arrastando, não vai ter base em lugar nenhum, porque você sempre vai estar arrastando, ela sempre vai parar aqui. Aqui vai ficar sem nada. Então, eu vou sempre dando batidinhas. O rolê é que aplicar com o dedo pode demorar mais um pouquinho do que o normal, do que aplicar com o pincel, do que o normal aplicado com pincel ou com uma esponja. Mas funciona, Na falta de pincel funciona. A Letícia é que eu não gosto de colocar foto da pessoa aqui, gente, porque às vezes a pessoa não se sente confortável em ter a foto exposta assim, Eu nunca sei se esse vídeo vai ter 0 views, se ele vai ter 1000, 200, não tem como saber, 200 mil, não tem como saber. Então, pode ser que a pessoa não goste da exposição e aí não tem como eu colocar a foto. Mas a pele dela, pelo que eu vi nas fotos do Instagram, é uma pele que não tem, pelo menos nas fotos que ela aparenta estar sem maquiagem, É uma pele
que não tem assim manchinhas, não tem acne, não tem rosácea, não tem nada. E ela também não reclamou, tipo, eu tenho uma mancha em tal lugar e eu gosto de cobrir, não sei o que eu faço pra cobrir. Então por isso é uma coisa mais simples, né? Só aplicar a base e tudo bem. Pra quem tem manchinhas e acne, todas essas coisas que eu fui falando, dá pra aplicar do mesmo jeito, somente com os dedos. A única diferença é que você vai ter outros passos de, sei lá, de camuflagem e coisas assim. Mas dá pra aplicar com o dedo também. Se um dia aparecer alguém com esse tipo de pele e sem pincéis, eu trago aqui pra vocês também. E aí eu vou aplicando a base sempre de pouquinho em pouquinho, porque eu tô sem pincel, eu tô sem esponja. A esponja absorve produto, meu dedo não absorve produto. Tá que eu posso ficar limpando o excesso de vez em quando, né? Pego um papel e fico limpando o excesso. Mas menos é mais. Então vai aplicando um pouquinho e vai dando esse acabamento. Se precisar de mais, pega mais um pouquinho e vai aplicando. Tá vendo como aquele pouquinho já é bastante pra essa área aqui, ó. Eu evito de aplicar aqui na área dos olhos, tá? Porque aqui na área dos olhos eu gosto de fazer uma camada de produto só. E aí eu vou deixar pro corretivo. Ó, nariz, peguei uma quantidade que talvez seja muita. Ó, também dando batidinhas. Aqui, ó, lembra que eu falei do hidratante também? Às vezes, aplicar a base com o dedo numa pele que tá bem preparada, que tá hidratada e tudo, deve ser muito mais fácil também, tá? Então, se a pele estiver muito seca, talvez também o acabamento fique prejudicado por causa disso. E aí vai aplicando, aplicando. Tenta alcançar pontinhos, tipo, faz assim, né? A careta, pra alcançar, tipo, as laterais do nariz. Vai trocando de dedo se você sentir que o outro dedo já tem muito produto. Aí pega um dedo que tava limpo. Nossa, a testa é grande, né? Vai um tempo aqui pra fazer. Eita, deve ser tão bom ter a testa pequena. E é sempre interessante ter um papel do lado, quando tá fazendo maquiagem sem pincel, porque assim como a gente tem que tirar o excesso de produto do pincel pra ter um acabamento melhor, com o dedo é a mesma coisa, não dá pra ficar aplicando um monte de coisa em cima da outra com resíduo do produto anterior no dedo. E agora, pra aplicar o corretivo, uma das dificuldades dela é em relação à cor, que ela tem medo de ficar muito claro e não sabe onde aplicar. Em relação à cor, eu sempre prefiro, eu pessoalmente falando, tá? E se eu fosse maquiar ela, eu sempre prefiro aplicar um corretivo que seja exatamente do tom de pele. Porque aí não fica nem com a impressão de que tá muito mais claro e nem que tá com a cor errada. Vamos supor que o subtom dela seja mais rosadinho. Se eu aplicar um corretivo que é muito mais alaranjado, mais salmãozinho, isso sem falar de corretor, tá? Às vezes a cor do corretivo mesmo é mais alaranjadinha. Vai dar diferença, vai ficar destoando. Só de passar um corretivo ali que já ajuda a dar uma uniformizada no tom da pele como um todo, já vai fazer o papel. Se por acaso as fotos que eu vi tem algum tantinho de maquiagem, aí seria interessante que, além do corretivo mesmo de tom da pele, você tenha um corretivo mais alaranjadinho. E aí é o que eu vou fazer aqui no meu caso. Eu uso um corretivo mais alaranjadinho, onde eu tenho pigmentação. Então, Letícia, se você tem pigmentação na olheira em algum lugar, você vai fazer o quê? Um corretivo mais alaranjadinho, somente onde você tem pigmentação, que no meu caso é aqui no cantinho. Como eu peguei muito produto, essa quantidade aqui, ó, vai dar pros dois olhos. Vou passar de um lado pro outro. E aí aplica dando
batidinhas. E aí, no caso, é interessante ter um segundo corretivo com a cor exatamente do tom de pele para aplicar no restante onde não tem pigmentação. E aí vai dando batidinhas até cobrir, da mesma forma que você fez com a base. Não arrasta, sempre dá batidinhas e o próprio dedo vai se encarregar de... A própria textura da pele, né? Ela ajuda a dar acabamento, como se fosse a esponjinha. Resumindo, no meu caso, precisa de 2 corretivos. Um mais laranjadinho, porque eu tenho pigmentação em uma parte da olheira, e um da cor da minha pele. Se você não tem pigmentação, só um corretivo exatamente da cor do seu tom de pele. O corretivo tem que sumir na sua pele, ficando exatamente da mesma cor. Como se você não tivesse aplicado nada. É igual a base, quando a gente escolhe o tom de base. Ai, ela tem pincel de sobrancelha, eu posso usar o meu. Só que assim, não tem nenhum produto aqui que eu acho que vai ter o mesmo tom da minha sobrancelha, né? Então, vai ficar meio prejudicada, assim, mas beleza. O que ela tem? A paleta Face It All da Maissa Ard, que olha só que incrível, eu achei incrível. Porque quando eu fiz a resenha dessa paleta, pra mim, que tem muita coisa, gente, ela acaba sendo uma paleta que não compensa. Eu até falo isso na resenha, que compensa para as pessoas que não tem nada para rosto e nem paleta de sombras. Aí sim, é uma paleta que vai servir para tudo. No caso dela é isso, ela só tem isso para fazer o rosto e os olhos. Então é isso que a gente vai fazer. E ela tem o pincel de contorno, que eu não sei se é nesse estilo assim mais chanfradinho, ou se é um pincel de contorno tipo assim. Eu tinha separado esse pra usar, mas talvez seja melhor usar o chanfrado, que geralmente é mais comum as pessoas comprarem chanfrado assim pra fazer contorno, né? E ainda bem que ela tem pelo menos um pincel pra fazer o rosto, porque aplicar pó com o dedo é cruel. Pra automaquiagem iniciante ainda, gente, é cruel. Espera aí que faltou eu aplicar o restante do corretivo. Que eu fiquei falando, quando eu começo a falar, gente, nossa senhora. Mas então, voltando, eu vou usar o pincel chanfrado, porque me parece que é mais comum as pessoas comprarem no chanfrado pra fazer o contorno, né? E aplicar as coisas no rosto, assim. Mas se você tiver um redondinho, vai funcionar do mesmo jeito. Aí essa paleta aqui, diz que tem aquele tom de contorno almond, eu vou usar ele. Vamos supor que ela goste de fazer contorno. Vou pegar bem pouquinho, que é pra não ficar muito rosado no meu tom de pele. E eu vou aplicar aqui dando batidinhas e esfumo. Aí eu peguei mais um pouquinho da paleta e vou esfumar. Tá vendo como ele fica rosado? O meu tom de pele. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, porque meio que fui muito pra cima. Se isso acontecer, vai dando batidinhas também com os dedos. Ó, que ajuda a tirar a marcação. O blush eu vou usar esse aqui, que é um tom que me atrai mais, né? Então eu vou pegar e aplicar na maçã do rosto. No outro lado também. E de novo, se achar que precisa dar alguma batidinha com o dedo pra arrumar alguma marcação, não arrasta, dá batidinhas que vai resolvendo o problema. Essa paleta, ela tem uma cor escura aqui, mas eu acho que pra fazer sobrancelha com essa cor, minha sobrancelha é muito fria, não dá certo com essa cor, eu acho. Ó, não vai dar certo não. Melhor não fazer. Vamos então pro iluminador. Eu vou usar esse tom ainda com o mesmo produto. E aí, com o mesmo produto não, com o mesmo pincel. E aí, gente, de novo, o papel aqui é muito importante, porque provavelmente ela não tem um higienizador de pincel. Ela vai fazer tudo com o mesmo pincel. Então, pega o papel e tira o máximo possível do excesso de produto que você aplicou. Que aqui, no caso, eu apliquei o blush. Então, se eu for aplicar o iluminador, não é pra adicionar cor aqui. No caso, você pode aplicar o iluminador antes.
Mas aí também, se caso você quiser aplicar um blush mate e não quiser a partícula de brilho do iluminador, tem que limpar o pincel, o máximo que você conseguir com o papel. E aí eu venho com o iluminador. O que você pode fazer também? Aplicar um bronzer, se você gostar. Nessa paleta tem esse tom aqui. Ele é mais avermelhadinho pra mim, só que eu vou usar só porque é o que tem, né? Nesse caso aqui, como o bronzer, ele também é meio cintilante, não precisa tirar tanto assim do excesso do iluminador. Aqui no meu caso, né? Porque eu acabei de usar o iluminador. Então eu vou aplicar direto, sem me preocupar muito se tem resíduo do iluminador no pincel. Não tem pó, não tem como selar a pele. Ou pelo menos, se ela tiver, ela esqueceu de dizer. Como ela não falou, eu não vou usar. Mas, de novo, se você tem, vamos supor, a pele muito oleosa, e mesmo que você tenha uma pele mate, dependendo do quão oleosa a sua pele for, precisa usar o pó em alguns lugares estratégicos para que tenha barulho na rua, para que tenha uma duração melhor dessa base. Às vezes a base é muito seca e dispensa o uso do pó. Mas assim, no meu caso que a pele é seca, né? No caso de uma pele oleosa, é totalmente diferente. Eu peguei uma foto do olho da Letícia e vou colocar aí na tela pra vocês. É um olho sem muitas características, a não ser olho amendoado e pequeno. Não tem muita diferença pro meu olho também é amendoado, é pequeno. A única diferença do meu olho pro olho dela é que eu tenho esse excesso de pele aqui e ela na foto não parece ter. Mas é um olho com um côncavo mais fundinho e aí dá pra ver bem a pálpebra móvel dela. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, aplica um pouco de corretivo nessa pálpebra pra sombra ter onde fixar. Faz uma camada fina de produto, vai dando batidinho assim até ficar uma camada bem fina aqui no outro olho. A mesma coisa. Muito importante que você limpe bem esse dedo. Não deixe nada de resíduo de corretivo no dedo, porque isso vai atrapalhar na hora de esfumar. E aí, aqui a questão é o seguinte. Separa os dedos por função. Deixa um dedo para você depositar produto. Um dedo para você esfumar. Eu indico esse dedo aqui, ó. Porque ele é o mais fraquinho, geralmente. E aí, assim como o pincel que a gente tem que pôr pouca força para esfumar, esse dedo aqui, por ter pouca força também, ele vai simular o efeito do pincel. Claro que também você não pode ficar assim, né, no olho. O dedo pequeno para aplicações menores, mais precisas, tipo, se você quiser aplicar alguma coisa assim no cantinho, ou aplicar alguma coisa aqui embaixo. Também dá pra fazer com os outros dedos, mas eu acho que como ele é pequenininho, simula o efeito do pincel pequenininho. E assim como o pincel tem muitos formatos, seu dedo também tem um formato. Então use ele ao seu favor. Tá que o pincel tem vários formatos diferentes, mas com o dedo você também pode aproveitar isso. Então isso aqui você vai fazer um tipo de aplicação diferente. A pontinha do dedo vai fazer outro tipo de função, então use isso ao seu favor. Com essa paleta você consegue fazer muitas coisas, muitos olhos diferentes. Tem várias opções aqui para ser transição, ou seja, a cor que você vai esfumar e vai dar o degradê para a cor da sua pele. Então, todas essas cores aqui funcionam como transição, são as cores mates da paleta, e todas essas cores aqui funcionam como sombra cintilante para você aplicar ou no cantinho interno, ou aqui embaixo, ou na pálpebra inteira, ou então dispensar o uso das sombras de transição e usar na pálpebra inteira como uma cor, como uma sombra monocromática. Vamos começar então, eu vou usar o dedo do meio. Eu vou pegar essa cor aqui e eu vou pegar mais com a pontinha do dedo, ó. Note que eu não tô pegando com essa parte, eu tô pegando com a pontinha. Isso vai fazer diferença na hora de aplicar. Porque se eu quiser depositar assim, vai pegar um espaço muito grande do dedo, do olho, tá vendo? Vai aplicar sombra até onde eu não quero. Se eu aplico assim, ó, eu vou direto no canto externo do olho. Aqui não, olha o tanto de espaço que ia pegar. Então, a mesma coisa que eu faço com o pincel. Eu deposito primeiro o produto
tem produto depositado, venho com aquele dedo que não tem muita força e vou esfumar. Também com a pontinha do dedo, igual eu peguei produto com o dedo do meio. E aí aqui, ó, eu vou fazer o mesmo movimento que eu faço com o pincel, que é um movimento meio que de vai e vem, com o dedo mais leve possível. Tenta, se você tiver dificuldade, tenta fazer assim, ó, encostou o dedo na pálpebra, leva a sombra pra cá. De novo, encosta o dedo aqui, leva a sombra pra cá, até você ver que tá criando um degradê da cor da sombra pra cor da pele. E vai fazendo. Como o seu olho é muito parecido com o meu, você pode começar aqui pelo canto externo e com o olho aberto e olhando bem assim na direção do espelho, o espelho tá nessa altura aqui pra mim. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui assim, pra vocês entenderem melhor. Coloca o pincel bem na sua altura e aí você vai levando aqui, ó, pra onde a pálpebra fixa tá visível, porque aqui vai vir a sombra, a sombra cintilante, por exemplo. E aí, de novo, com o espelho na altura do olho, eu vou levando o produto pro restante da pálpebra. Aqui eu dei umas batidinhas assim, ó, que é pra tirar aquela marcação de onde eu tinha depositado o produto. Agora, com o dedo indicador, eu vou pegar a sombra deitada com o peito do dedo. Dessa vez não vai ser a pontinha, vai ser o dedo deitado. E aí, como eu quero aplicar nessa parte inteira da pálpebra, vai encaixar certinho, ó. E aí, se quiser, volta aqui no encontro das duas cores e dá umas arrastadinhas assim, ou umas batidinhas para tirar a marcação. Reforcei um pouquinho aqui o canto externo, depositando o produto, deu uma sujadinha aqui embaixo. Aí eu vou deixar isso por último. Ah, Verônica, mas eu acho que tá muito simples, eu quero escurecer um pouquinho. Então vem com essa sombra escura, de novo, pontinha do dedo, deposita o marrom mais escuro dentro do esfumado que você já fez, com o dedo limpo, mesmo movimento que você já fez. É que esse marrom não é tão escuro assim, né? Não vai dar tanta diferença. Ah, eu quero colocar um cantinho interno iluminado. Vem com o dedinho, a ponta do dedinho. Se tiver unha pequena, melhor ainda. Se tiver unha grande, tem que cortar a unha. Aplica bem aqui no cantinho. Verônica, eu gosto de fazer a parte inferior dos olhos. Eu não gosto de deixar só a parte de cima. Vou vir com o marrom mais escuro, o dedo que eu deposito, a pontinha do dedo, ó como eu pego o produto, ó. Deposito, vou dando batidinhas, não arrasta, coloco o produto primeiro. E aqui, nesse caso, você pode ou usar o dedo pequenininho, limpo, ou usar o anelar de novo. Eu vou usar o pequenininho, que é melhor. Aquela sujeirinha que tinha aqui, eu acabei esfumando. Mas pode ser que você tenha exagerado um pouquinho na sujeirinha. Limpa o dedo, pega um pouquinho de corretivo, dá batidinhas. Pode ser também que você tenha exagerado, né, no esfumado, pegou uma parte muito grande. Vem com o corretivo e corrige. E aí, o olho
ficou assim. Vai ficar meio feio porque a sobrancelha não tá feita, né? Nesse olho aqui, vou fazer um olho diferente, só para dar mais uma opção de fazer com a paleta, menos colorida, né? Porque esse aqui ficou mais rosadinho, mas o princípio vai ser o mesmo. Vou fazer agora com a outra mão. Com o dedo do meio, eu vou pegar o produto com a pontinha do dedo. E aqui no caso, eu vou aplicar... Peraí que eu tô tirando o excesso de corretivo. Peraí que eu vou tirar o acúmulo de corretivo, porque minha pálpebra tem muita dobrinha. E eu vou depositar sombra marrom no olho inteiro. Vai dando batidinhas, não arrasta, que vai manchar. Dá batidinhas, coloca o produto em tudo primeiro. Eu vou trocar de espelho porque o espelho ali tá com o plastiquinho, mas como a paleta não é minha, eu não posso tirar, né? E aí, ó, vai depositando. De início, nossa, Verônica, tá feio, mas quando faz com o pincel fica igual, fica feio também. Confia no processo. Depositou na pálpebra inteira, vem com o dedo anelar, eu vou com a outra mão, que eu sou destra, né, gente? Vem agora com o anelar, eu vou fazer um movimento de vai e vem. Vai chegar uma hora que o dedo anelar vai ter muito produto. O que você vai fazer? Vai limpar o dedo e vai voltar a esfumar. Vou depositar mais produto, porque na hora de esfumar vai perder um pouquinho da intensidade da cor. E para não ficar marcado, volta com o anelar para esfumar. Pego bem na pontinha, olha para cima, deposita primeiro, coloca o produto primeiro no olho e depois esfuma. Ficou manchado, o que você vai fazer? Volta com o corretivo. Peguei muito corretivo. Volta com o corretivo e arruma. Ai, Verônica, mas avancei demais também com o corretivo. E agora? O que eu faço? Volto de novo, aplicando o marrom. É um vai e volta, a maquiagem é um vai e volta. Nos olhos com o pincel também é assim. Claro que com o pincel é mais fácil, né? Mas se eu não tenho pincel... Até pra quem viaja, sei lá, alguma coisa assim, e esquecer os pincéis, vai deixar de se maquiar? Não. Vai dar mais trabalho? Vai. Pronto. Isso aqui é assim, né? Ai, é um molho marrom, tal, mais neutrinho, na falta de um preto, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer um olho mais dramático, assim. E aí aqui ainda dá pra fazer o seguinte, aplicar, tipo, essa sombra aqui, ou a dourada mais escura, mas eu vou usar essa. E aplicar assim, ó, pra dar um tchan. Ela falou que ela tem uma sombra líquida de glitter, parece também. Dá pra aplicar em cima, do mesmo jeito que eu tô aplicando essa, assim, ó. Pouca quantidade, dando batidinhas. Eu vou também usar de novo essa cor aqui com o dedinho.
bem aqui no cantinho. E temos então duas opções de olhos, um mais douradinho, um mais rosadinho. E como ela tem máscara de cílios, vou finalizar com a máscara. E é isso. Acho que a gente pode finalizar o vídeo aqui. Ai! Limpe o dedo na hora de fazer a maquiagem. Sobrou um pouquinho de base. Ainda bem que a pele não tá selada. Ai, fui arrumar o bigode chinês, ei, lá, sujei de sombra. Consegui arrumar. Vou finalizar o vídeo. Lembrando que pode ser que você não consiga fazer de primeira ou não chegue num resultado que você queira de primeira, mas maquiagem é treino. Assim como aplicar com o pincel, com o dedo vai ser a mesma coisa. Tem que treinar um pouquinho antes de realmente conseguir um resultado satisfatório. Então não se cobre muito por isso, até porque também tem que lembrar que quando a gente não tem certas ferramentas, a gente tem algumas limitações. Olhos com muito detalhe e imprecisão não vai dar pra fazer, porque o dedo ele é grandinho, não é tão fininho às vezes como um pincel de precisão, que nem delineado, não dá pra fazer com o dedo assim, né? A não ser que a pessoa faça com a unha grande, não sei, né? Mas enfim, tem que ter em mente que tem algumas limitações por falta de algumas ferramentas. Mas é isso. Espero que eu tenha ajudado você, Letícia. Espero que tenha ajudado algumas outras pessoas também que tenham um kit similar ou que não tenham pincéis e queriam saber como que faz a aplicação com o dedo nos olhos. Dá sim pra fazer um esfumadinho, dá sim pra se virar se tiver esquecido o kit de pincéis e conseguir fazer uma make nos olhos. É isso, eu vou finalizar de vez mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau.